Ñandeyara, Aguapito, Imepenendi-Vecuera. É uma igreja no Paraguai. Culturalmente, a maioria das igrejas que estão aqui. Glória a Deus, Manilha. Foi para você que é cristão e tá com medo de não se adaptar na igreja evangélica aqui, as igrejas evangélicas de Ponta Porã, Pedro Han. Oportunidad, siempre en mi presencia. Se me entiende rotación nota, bendición. Bendição, agora. Bae Chapá, Nhanha Mongetami. Meu nome é Pedro, sou pastor e vamos falar sobre como é a igreja no Paraguai. Se você está vendo este vídeo, com certeza você já pesquisou quais são as melhores faculdades, quais são os lugares adequados para viver, os melhores bairros, morar no Paraguai, morar no Brasil. Essas dúvidas você vai achar muito conteúdo, mas algo muito importante, tão importante quanto o propósito de estudar, é aonde eu vou cultuar e Igreja do Paraguai como é. Neste pequeno vlog, tomando esse maravilhoso cocido paraguaio, vou te mostrar um pouco da minha realidade. Eu nasci aqui, o Paraguai é a minha terra natal, cresci aqui, aprendi a falar o Guarani, o espanhol, o português, e eu sei como é viver neste lugar. E eu posso falar uma coisa com total convicção: Paraguai é uma terra fértil para empreender, para se morar e principalmente para se cultuar. É uma terra que, sem dúvida alguma, Deus ama e vai viver um mover espiritual. E eu te faço o convite: venha conhecer o Paraguai, venha morar no Paraguai, venha fazer parte desse corpo maravilhoso que é a Igreja do Paraguai. Bom vídeo e vamos nos conhecendo. Já. Perdura en el suelo amado y desde el verdor del monte natal la brisa sutil del viento estival nos vuelve a traer. Vamos mostrar porque a nossa jornada missionária, né? A gente fala que é missão, mas é a minha cidade natal. Uma cidade aqui em Sangapuitã, que para o Brasil é um bairro, depois eu explico bem os detalhes. E hoje é um culto especial, é um culto de limpeza. Vou mostrar um pouco como que é a nossa rotina e conhecer um pouco da cultura das igrejas evangélicas aqui em Ponta Porã e Pedro Juan Cabaleiro, Paraguai. Beleza? Bora lá então. Aproveitando a carona, Ponta Porã é fronteira com Pedro Juan Cabaleiro. Pedro Juan Cabaleiro é a capital do departamento de Amambai, que seria para nós como o estado de Amambai. Sangapuitã é uma cidade independente de Pedro Juan Cabaleiro, mas no lado brasileiro leva o mesmo nome como Sangapuitã, que é um bairro de Ponta Porã. É um pouco confuso, mas ao passar dos dias vamos esclarecer isso. Agora nós estamos em Sangapuitã, onde nós temos a nossa congregação, a Igreja Missionária da Fé Cristã. Chegamos na nossa congregação. E aqui é o lugar onde o Senhor faz a sua obra aqui em Sangapuitã. É um dos meios, né? Porque aqui é uma cidade que tem várias igrejas e Deus trabalha poderosamente nesse lugar e ainda vai fazer muitas obras grandiosas por meio da sua amada igreja. Mas nós vamos mostrar um pouco da nossa pequena participação nesse trabalho por reino de Deus. Estamos quase concluindo aqui a limpeza. Eu fui fazer uma gravação, mas acabei perdendo. Vou mostrar um pouco do cenário aqui. Deixa eu virar um pouco. Aqui tá a irmã Nídia. Mãe, pode falar de novo? Que não estava gravando. Paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, Como a graça de Deus Pai. Amém. Estou muito bem, com alegria, limpando aqui as criançadas, para nós vir cultuar amanhã, em nome de Jesus. Amém. Você poderia falar alguma bênção de Deus em Guarani? Ñandeyara, Aguapito, Imepenendi-Vecuera. Amém. Amém. Deus.
Aqui é onde nós trabalhamos com as crianças. Essa decoração ali são crianças de verdade que fizeram. Claro que se empolgaram um pouco e cada uma colocou umas 10 palmas a mais. Esse é o cenário aqui. Vamos continuar. Aqui é a irmã Inês, minha esposa. Irmã Inês. E aí, qual a empolgação? Quais as boas novas aqui? Emprego. Aham. Pra glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Criança cozinha. Cafezinho. Ô, glória. Aí Café, chá. tá valendo ouro. Aqui também tá valendo ouro isso. Banheiro. Aqui é um pátio que a gente foi ofertado para a igreja. Nosso desejo mesmo é montar base de missões, mas até lá vamos escalar outros projetos. É um pouco desafiador ainda, mas a providência vem do Senhor. E não tem muita diferença, digamos assim, culturalmente do Brasil, questão de igreja aqui. Tanto é que eu tô falando em português. É uma igreja no Paraguai. Culturalmente, a maioria das igrejas que estão aqui são brasileiras. Então você vê muita Assembleia de Deus, Deus é Amor. A menos na região aqui de Pedro Juan Cabaleiro, a influência brasileira é muito grande. O que você vê menos no Paraguai, por exemplo, são as neopentecostais, no estilo church, né? As igrejas que popularmente falam de parede preta, né? Porque o Paraguai, por ser um país muito católico, culturalmente, essa cultura da igreja católica, desse respeito doutrinário, ainda faz parte, migrou também para a igreja evangélica, né? Que é algo que se perdeu também em nossas igrejas. Se você olhar para a história da igreja evangélica lá nos anos 80, 90, esse zelo pela doutrina da igreja era realmente grande. E no Paraguai não é diferente. E, por exemplo, muita gente pesquisa aqui em Sangapuitã. Eu creio que a nossa igreja é a única que tem no Google Maps, só para ter uma noção. E muitas pessoas pesquisam, entram em contato comigo porque elas vão vir de outras cidades fazer medicina aqui. Bem provável que você esteja vendo isso, é alguém que queira fazer medicina. E eu vou fazer uma coisa para você. Você que é cristão e está com medo de não se adaptar na igreja evangélica aqui, as igrejas evangélicas de Ponta Porã, Pedro Juan, pode ficar em paz. Aqui as igrejas já se moldaram para receber os alunos. Além daqui, eu participo de uma Assembleia de Deus, ADM Missões, que se você olhar, grande parte da mocidade do culto de jovens são compostos por estudantes de medicina. Ou seja, a cidade em si aqui já se adaptou. Então muitas pessoas dizem, eu tenho medo de ir lá e não me adaptar a nenhuma igreja. Ponta Porã, que é a cidade vizinha, é muito rica em igrejas. Tem presbiteriana, batista reformada, Assembleia de Deus. Tem 90% das igrejas que você precisa, né? Eu estou mostrando um cenário aqui de Sangapuitã, que é um cenário um pouco mais missionário. Por que eu digo missionário? Porque por ser um lugar muito difícil, por haver 3 idiomas, o espanhol, o guarani e o português, muitas igrejas não conseguem permanecer muito tempo aqui. E outra coisa é a questão financeira. Aqui não é um lugar onde você consegue levantar recursos para permanecer em Sangapuitã. Então toda igreja que está aqui, de fato, são igrejas de missões, que são por recursos próprios daqueles que estão pastoreando, que é no nosso caso aqui, né? Nós temos, claro, as ofertas dos irmãos, dízimo, mas não a ponto de sustentar a missão aqui. Então eu prego, meu pai é pastor, meu avô é pastor, a minha esposa, a Inês, ela cuida das crianças. Tem irmãos que são daqui, que congregam aqui, são, por exemplo, o irmão Rafael, irmã Rose, os seus filhos, então, e outras pessoas que fazem parte desse corpo. Não se você está com medo de vir para o Paraguai, não tenha medo. O Paraguai é um país onde eu posso dizer, sem medo algum, tem muito zelo pela palavra do Senhor. Não se perdeu. O Paraguai ainda ele guarda aquele zelo da tradição, não essa tradição cega, mas aquele zelo pela Escritura,
você vê muito pouco esse mover que hoje em dia, como os pregadores mirim, aqui você não vai ver pregador mirim, que aqui se preza muito pela vida pastoral. A construção da vida do pastor no Paraguai é muito importante, né? O Paraguai tem essa cultura da autoridade, do respeito, da construção. Então, por exemplo, eu me intitulo pastor, mas eu estou para ser ordenado pastor. Eu estou há 10 anos nesta congregação, comecei obreiro e eu sigo as exigências bíblicas. Eu casei e fui separado para presbítero, e para o pastoreio eu estou sendo preparado porque o pastor presidente da igreja, que é o meu avô, ele está se aposentando. Então eu tenho que acompanhar o pastor, que é meu pai, que é uma graça divina. Então eu, por necessidade, estou me tornando pastor. Ao passar do vídeo eu vou falando mais, eu vou relatando alguns detalhes, como culturalmente ou como é trabalhar aqui no Paraguai, congregar aqui no Paraguai. Eu só falo português e eu não vou entender. Não, eles pregam português. Ponta Porã, você vai se adaptar. No Paraguai, o espanhol não é uma língua difícil de aprender. O Guarani é desafiador, mas você, popularmente falando, você vai aprender muito rápido. A cidade em si gira em torno do espanhol e do português. O Guarani é presente, mas não a ponto de você passar mal aqui, de não poder se desenvolver na cidade. Beleza? Vamos falando, vamos acompanhando aí o cenário. Bom, amigos, mais um culto encerrado. Glória a Deus. Preparação. Você percebeu, Mike, que os cultos começam no sábado de noite no culto de limpeza? Sim, verdade. Gerar união. Um povo dividido não prospera. Verdade. E vamos indo. Este vídeo foi gravado num sábado. A gente geralmente faz no sábado o culto da limpeza. É um culto que nós nos reunimos como igreja, limpamos a igreja para no domingo cultuar. Esse primeiro vídeo foi para falar a respeito no âmbito geral da igreja no Paraguai, especificamente Pedro Juan Caballero e Ponta Porã. O que você está vendo no vídeo, a nossa igreja, a cidade de Sangapuitã, é a exceção. Por que eu digo a exceção? Sangapuitã, ele é uma cidade próxima do centro de Pedro Juan, mas que a realidade é totalmente diferente que Pedro Juan Caballero. Nos próximos vídeos eu vou mostrar como são as igrejas do centro, as igrejas que geralmente acomodam mais estudante de medicina. Muitas vezes você tem uma igreja que é da sua congregação, no Paraguai você nem imagina. E são coisas que nós vamos abordar nos próximos vídeos. Agora, o vídeo que nós vamos ver agora é no dia de domingo, um dia que acabou chovendo bastante. Sangapuitã não tem asfalto, então teve muita lama. Mesmo assim foram muita gente, foram crianças, geralmente vai 40, 50 crianças, mas foram 10 e foi muito bom para celebrar, não tenho que me queixar. Vai conhecer um pouco da nossa igreja, um povo animado, e essa é a vivência aqui no Paraguai. Eu espero que nos próximos vídeos nós possamos tirar mais dúvidas recorrentes a respeito de como é congregar no Paraguai. E eu vou precisar da tua ajuda. Deixa nos comentários, escreva aqui embaixo o que tem no Paraguai, o que te deixa curioso, para que eu possa estar indo lá aonde você quer saber. Vou lá na fonte te mostrar e tirar e sanar as tuas dúvidas. Este vídeo aqui, eu creio que em nome de Jesus vai monetizar. Esse canal é visando te ajudar e também ajudar o ministério em Sangapuitã. Beleza? E é isso. Então, vamos continuar com o vídeo. Chegamos. Eu esqueci. Bom dia, parte 2 do vídeo. Chegando, é um dia chuvoso, mas não é motivo para não deixar de cultuar, né? Claro que tem suas dificuldades. E aqui em Sangapuitã tem sido um desafio a chuva. Se vocês olharem, a cidade está praticamente deserta. É isso aí, é o cenário. Então nós vamos adorar o Senhor. E terça e quinta-feira tem mais. Vamos fazer a nossa parte, né, Dona Inês? É verdade. É verdade. Meu Deus. Rose?
Como que foi o encontro? Bênção! Glória a Deus. Manilha. Glória a Deus! Tudo é Deus! Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é meu. Lá fora tem chuva que o Senhor mandou para nós, mas aqui dentro foi chuva de bênção. Oh, glória, aleluia. Maravilhosa adoração. Aqui é, o Paraguai é pentecostal, não tem jeito. Ver. Graças a Deus, o culto estava abençoado. Aqui com o irmão Marcelino, não é Marcelino, não. Isso aí é missão Guarani. Tu banyak berjalan tiba Mangatu, omeknya dari oportunidad, siempre mi presencia. Semakin dentro da zona manga, bendición. Bendições, glória a Deus. Aleluia. Assim, vamos encerrar o primeiro vídeo mostrando como que é a rotina, como que é as coisas aqui em Sangapuitã. Sim, Uma benção pro pessoal que assistiu em Guarani, velho. Guarani. Nyandeyara mbora ikuja y puaguapito y me perendi becuera. Ahora no me coape ato nyandi becuera con los hermanos, no me va a supe tu pa Nyandeyara. Adiós, capendero bastante lo vete, va a ver. Amém. E até o próximo vídeo. Deixe os comentários, Amém. suas dúvidas. Quer saber mais como que são as igrejas aqui no Paraguai? Deixe comentário. Amém? Deus abençoe. em nome Deus de- abençoe. Amém.